Amados e queridos irmãos e minhas irmãs, a você que nos acompanha, você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-lo a você, a sua casa e toda a sua família, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, habite, continue e permaneça em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo sempre. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço também a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Amados irmãos e minhas irmãs, diante de algumas notícias que têm surgido, diante de alguns relatos que têm acontecido, algumas pessoas já imaginam que estamos vivendo o período da grande tribulação. Mas eu creio que a Igreja do Senhor Jesus Cristo não passará pela grande tribulação. Eu creio que antes que a grande tribulação se instale sobre a terra, a Igreja do Senhor já tem sido arrebatada. Louvado seja Deus para todo sempre. Amados irmãos, os relatos que têm acontecido, a palavra de Deus já nos orienta sobre isso. Quero dizer a você que todas as profecias que Jesus falou vai ter que se cumprir. Algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras estão prestes a se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que Jesus relatou na sua palavra vai ter que acontecer, porque a palavra de Deus, como já disse em outras vezes, ela não cai em contradição. A palavra de Deus, ela é fiel. E Jesus disse que passaremos os céus e terra, mas a sua palavra vai ter que se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. A volta de Jesus é surpresa para o mundo, para a igreja não. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque nós estamos aguardando a volta do Senhor. Todos nós sabemos que a mulher, quando está para conceder a luz, ou dar luz ao seu filho, ela sente dores de contrações, dores momentâneas. E eu creio que é isso que ainda está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda não é o fim, mas eu quero já lhe alertar que a volta do Senhor está próxima. Porque todos os sinais estão acontecendo, isso nos indica, nos orienta, nos informa que a volta do Senhor está próxima a acontecer. Louvado seja Deus para todo sempre. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, mais uma vez eu quero lhe dizer que a volta do Senhor Jesus Cristo para os cristãos não é surpresa. Surpresa é para o mundo. Surpresa é para aqueles que deixaram a casa de Deus. Surpresa é para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque algumas pessoas saíram da casa de Deus, deixaram a presença de Deus para ir dar uma voltinha no mundo e depois retornar. Quem sabe eles não têm essa possibilidade. Eles não têm mais este privilégio, porque Jesus volta a qualquer instante. Nós não sabemos o dia e nem a hora que ele vai voltar, mas ele prometeu que vai voltar, então ele é fiel e nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, eu peço a você que encarecidamente
Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 24. Quero ler com os amados a partir do verso de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: e certamente ouvireis falar de guerra. São os relatos que ultimamente têm acontecido. A mídia social tem publicado tudo isso aqui acontecer. É surpresa para os cristãos? Não, porque todos nós que conhecemos a palavra de Deus já sabe que isso aqui, que tudo que está acontecendo, a palavra de Deus já nos orienta sobre isso. Então isso aqui não é motivo de a gente ficar desesperado. Tudo que tem acontecido, meus irmãos, era necessário ou é necessário que aconteça. Para quê? Para que se revele os verdadeiros. Aqueles que estão firmes com Jesus. Nós sabemos que alguns anos atrás aconteceu a pandemia, aí e muitas pessoas estavam na casa de Deus. E alguns, quando o processo se multiplicou sobre a terra, algumas pessoas abandonaram a fé. Algumas pessoas saíram da presença de Deus. Aí eu lhe pergunto, essas pessoas estariam preparadas para o arrebatamento? Essas pessoas estavam aguardando de fato e de verdade a volta de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Nós não estamos na presença de Deus, nós não aceitemos a Jesus por interesses próprios. Nós aceitemos a Jesus para ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aceitamos a Jesus não é para ir para a casa de Deus, passar um tempo. Ou alguns aceitaram porque não tinha uma outra opção. Não é isso que nós devemos associar na nossa mente. Nós devemos entender, compreender que nós aceitamos a Jesus para alcançar a salvação. Então, meus queridos irmãos, no início do versículo 6, a palavra de Deus já está nos orientando que certamente nós ia ouvir falar de guerra e rumores de guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo o que está acontecendo, nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus, porque nós vivemos em uma pátria, em um país abençoado por Deus, protegido por Deus, mesmo diante de alguns relatos que têm acontecido, de algumas notícias que têm surgido, mas nós temos contemplado a mão do Senhor sobre este país. Louvado seja o nome do Senhor, sobre esta pátria, sobre o nosso Brasil. Então nós temos que agradecer a Deus todos os dias, porque ainda nós estamos debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso e Ele tem cuidado da nossa vida. Ele tem zelado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo o que acontece neste país, nessa pátria aqui onde habitamos, não se compara com as notícias que têm surgido nos outros países. Então, em tudo isso, nós contemplamos a mão de Deus sobre a nossa pátria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o evangelista Mateus está nos orientando, está nos instruindo e nos dizendo que tudo isso que está acontecendo, nós ia ouvir falar. Mas é para nos assustar? Não. Louvado seja Deus. Vede e não vos assusteis. Olha a palavra de Jesus. Olhamos tudo isso e não ficamos assustados. Por quê? Porque é necessário assim acontecer. Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu creio, queridos irmãos e minhas irmãs, que muitas coisas ainda vão ter que acontecer. Muitos relatos ainda vão ter que acontecer. Louvado seja Deus, porque Deus é fiel com a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo de número 7, olha o que nos diz o verso de número 7.
porquanto se levantarão nação. Isso aqui, as mídias, as redes sociais têm publicado. O que está acontecendo hoje em Israel? Louvado seja o nome do Senhor. Será que isso aqui é coisa para trazer espanto para o cristão? É coisas para causar desespero ao cristão? Não, porque está relatado na sua palavra, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é apenas uma alerta, uma orientação para que a gente venha entender que Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Por quando se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Isso aqui são palavras de Jesus. Isso aqui são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Se levantarão nação contra nação, reino contra reino. É isso que está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós estamos presenciando. Louvado seja Deus. Mas isso não é para nos trazer desespero. Nós temos a certeza que tudo isso está acontecendo. Por quê? Porque os sinais da vinda do Senhor estão próximos. Nós ainda, queridos, não estamos vivendo a grande tribulação. Nós passamos por tribulação no nosso dia a dia. O próprio Jesus falou que no mundo nós temos aflição, mas que a gente tem bom ânimo. Louvado seja Deus. Jesus não disse para no momento que somos atribulados, ou passamos por aflição, nós venhamos se desesperar. De modo algum, de maneira alguma nós temos que se desesperar. Não, nós temos que mantermos a nossa fé equilibrada no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender, meus amados irmãos, que tudo o que está acontecendo é relato da palavra de Deus. Temei aquele que mata o corpo e ainda pode lançar a alma no inferno. Mas nós não temos que temer aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por quando se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto. Isso aqui são notícias que têm surgido. Muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas confundidas com tudo isso que tem acontecido, perguntado o que de fato está acontecendo, e eu estou lhe explicando pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que eu estou lhe explicando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque algumas pessoas não têm entendimento, não têm conhecimento da palavra de Deus. E é porque todos os dias, a todas as horas, a todo momento, tem alguém pregando, falando desta palavra. Mas a multidão, ou seja, nossa nação, nosso povo, está tão distraído que ele não para meditar. Ele não para analisar. Jesus disse que o seu povo perece não é por falta de dinheiro, não é por falta de um bom lar, não é por falta de uma família, não. É por falta de conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa examinar as Escrituras, porque são elas que nos dão as informações que hoje estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então você precisa meditar constantemente na palavra de Deus. E veja o que está acontecendo. Por quando se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Eu lhe disse no início dessa mensagem que nós vivemos em um país bastante abençoado, protegido por Deus. Porque muitas coisas que têm acontecido nos países fora desta pátria não têm acontecido aqui. E esses sinais aqui já têm acontecido. Terremoto, tremores de terra já têm acontecido. Então a palavra de Deus
já nos falava, meus irmãos, sobre isso aqui, que ia acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em vários lugares, não é em todo lugar. A Bíblia é muito precisa. A Bíblia, ela se renova todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não são em todos os lugares. Em alguns lugares haveria fome e terremoto. O Senhor tem cuidado de nós. Não tem deixado faltar o alimento em nossa mesa. Imagine, em países aí, onde pessoas morrem de fome sem ter o alimento para o seu dia a dia, para se alimentar, e nós aqui, louvado seja o nome do Senhor, somos tão abençoados que às vezes a gente escolhe o que a gente quer fazer a nossa alimentação. Em outros países, não. Eles são sujeitos a se alimentar com coisas tão insignificantes, com coisas tão assim que aqui para nós não temos o hábito. E eles são obrigados a se alimentar com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus já nos orienta sobre isso. Que haveria fome e terremoto em vários lugares. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 8 nos dá uma lição. Ou nos traz um alerta. Porém, tudo isto é princípio de dores. Então, meus irmãos, nós não estamos vivendo a grande tribulação. Você não imagina o peso que tem a grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente, por falta de conhecimento, abre a boca e diz: estou passando uma grande tribulação. Você não imagina o peso que tem a grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Como já disse, volto a repetir. Nós vivemos em um país abençoado. Imagine o que Israel está vivendo nos dias atuais. Será que o nosso Brasil já passou pelo menos um centímetro daquilo que Israel hoje está passando? Nunca viveu isso. Diante de tantos conflitos que tem nesse país, nesta pátria, mas o nosso Brasil nunca passou, nunca viveu um décimo do que Israel hoje está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o versículo 8 nos orienta que tudo isso aqui era necessário acontecer e não é ainda o fim. São apenas princípio de dor. Ainda não é a dor que deve vir sobre este mundo. É necessário que meditamos isso aqui. Ainda não é o final. Nós estamos apenas passando pelos princípios de dores. Eu lhe disse no início da mensagem que a mulher, quando está para conceder à luz do seu filho, ela passa por dores momentâneas, dores de contração. É isso que o nosso país, planeta Terra, está começando a viver. Louvado seja o nome do Senhor. Então serão atribulados, diz o versículo de número 9. Vejam bem que aqui já começa as coisas ficar mais difíceis. Então serão atribulados e vos matarão. Serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aqui é o próprio Jesus falando. Louvado seja o nome do Senhor. Que grandes apertos muitas pessoas ou ainda vamos passar pelo nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, é que devemos manter a nossa fé edificada no Senhor Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer. Vamos permanecer na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque não importa. A Bíblia diz que nós somos feitos do pó. O nosso corpo, ele volta para o pó. O nosso espírito, ele volta para Deus, que foi Deus quem nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ainda que o corpo deite no pó, mas o espírito volta para Deus porque precisa de Deus. E a nossa alma, para onde vai? Louvado seja o nome do Senhor. Não negamos a nossa fé em Cristo. Ainda que venham os momentos de dificuldades, momentos difíceis, permanecemos na presença do Senhor. Então serão atribulados e vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, diz o versículo de número 10, veja o que diz este versículo, e porque é muito importante você entender isso aqui, é necessário que você ouça com atenção isso aqui. Neste tempo, muitos se escandalizarão, trair-se e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Veja se isso não tem acontecido. Veja se nos dias atuais isso não tem acontecido. Muitos falsos profetas têm se levantado nesta nação. Isso aqui nós temos presenciado, isso aqui acontecer em nosso país. Muitos falsos profetas se levantarão, louvado seja o nome do Senhor, e enganarão a muitos. O versículo de número 12, para nós encerrar, nos diz o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 10 nos diz o seguinte: nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se e odiar uns aos outros. É isso que nós temos presenciado acontecer. É isso que tem acontecido entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantos de vocês já foram enganados por falsas profecias? Quantos de vocês já foram decepcionados com pessoas que lhe lançaram uma profecia que não é de Deus? Quantos de vocês não se afastaram da casa de Deus porque alguém levantou uma profecia que não era de Deus contra a sua vida? Será que isso nunca aconteceu? E por se multiplicar a iniquidade, diz o versículo de número 12, o amor se esfriarão de quase todos. Veja bem o que diz o versículo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriarão de quase todos. Mas só que o versículo de número 13 nos traz uma orientação. Você viveu tudo isso, passou pelo momento de aflição, não negou o nome do Senhor, permaneceu firme na presença de Deus. Aquele, porém, diz o versículo de número 13, que perseverar até o fim será salvo. Você passou por todo esse estágio aqui, por todo esse momento aqui, pois você é um bem-aventurado. Se Jesus voltar e você permanecer na presença do Senhor, porque com a sua perseverança você ganha a sua salvação. Quero deixar esta mensagem para você, ao seu coração, que Deus te abençoe, que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado e Deus te abençoe.